Olá, meu companheiro do portal Criativamente. Estamos aqui iniciando mais uma playlist de estudos na área da tecnologia da informação, na área da TI, e agora nós vamos tratar de normalização. A normalização é um processo relacionado com a construção de bancos de dados. Então veja bem, com a normalização nós buscamos verificar a consistência dos dados que comporão o banco de dados que está sendo construído. Quando nós falamos em consistência, temos que entender como sendo a garantia da qualidade dos dados lá armazenados, que serão de alguma maneira processados e apresentados para o usuário, ou em forma bruta como dados, ou em forma processada como informações. Qual é o grande problema que nós enfrentamos em um banco de dados desestruturado? O grande problema é o da redundância. Como nós vimos lá na nossa playlist inicial Banco de Dados, aqui no portal Criativamente do YouTube, redundância é aquela situação em que um determinado dado ele é armazenado em dois ou mais locais diferentes, na mesma tabela ou em tabelas diferentes, na mesma entidade, se estivermos tratando do projeto conceitual, ou em entidades diferentes. E o problema da redundância é que ela pode gerar inconsistência. Ou seja, eu tenho o dado armazenado em dois lugares diferentes e esse dado, ele deveria ser igual, mas por algum motivo ele está diferente. Por exemplo, se eu colocar no cadastro do cliente o campo nome da cidade, e aí toda vez que eu cadastrar um cliente eu preciso digitar o nome da cidade. Então, por exemplo, eu sou de Ribeirão Preto, o cliente Wagner, e aí eu digito Ribeirão Preto. Em sequência, o cliente Antônio e eu digito Ribe.preto. Depois, o cliente Ana Maria e eu digito Ribe.pto. Cada vez que o nome da cidade foi digitado, ele foi digitado de uma maneira diferente. E nessa situação nós temos os dois problemas aqui identificados. Nós temos a redundância, pois precisei digitar, informar Ribeirão Preto 3 vezes e em cada uma delas eu coloquei de uma maneira diferente. Eu digitei de uma maneira diferente. Então nós temos a redundância gerando inconsistência. Tudo isso foi alvo de estudo da playlist anterior e aqui a gente não precisa se aprofundar muito nisso. Se você tiver alguma dúvida, procure lá no portal Criativamente pela playlist Banco de Dados e lá no comecinho nós informamos, apresentamos todas essas situações. Então, um banco de dados normalizado é um banco de dados consistente, é um banco de dados íntegro, em que nós, usuários, ou melhor, o usuário pode confiar plenamente nos dados ou nas informações que estão sendo apresentadas. Quando que o processo de normalização deve ser feito? Veja bem, a construção de um banco de dados, ela percorre as seguintes etapas. A primeira coisa a ser feita é o levantamento de requisitos. É aquela ação em que o analista de banco de dados ele vai até a empresa, a organização, até a pessoa que tem o interesse em desenvolver um sistema de aplicação, ou um sistema de aplicações, melhor dizendo, e coleta quais são os dados necessários para os processos que serão informatizados. Quais são os dados necessários para os processos que comporão a aplicação. Depois que o levantamento de requisitos foi feito, nós fazemos então a construção do projeto conceitual, que também é chamado de MER, Modelo, Entidade e Relacionamento, e do projeto conceitual nós geramos o projeto lógico. Até então, até a etapa 3, não existe ainda a construção do banco de dados em nenhum computador, utilizando nenhum aplicativo, nenhum software específico para banco de dados. Nós estamos fazendo todo o projeto. A partir da finalização do projeto lógico é que então nós vamos escolher qual é o SGBD,
o sistema gerenciador de bancos de dados, o programa que nós vamos utilizar para construir e permitir a alimentação desse banco de dados. Portanto, a normalização ela deve ser feita em uma dessas duas etapas destacadas aqui, antes da construção do banco de dados propriamente dita. É a etapa 4 aqui que nós construímos o banco de dados. Ou fazemos a normalização no segundo processo, na construção do projeto conceitual ou na construção do projeto lógico. Eu particularmente aconselho a fazer na etapa 2, porque aqui a gente já consegue eliminar aqueles fatores de redundâncias e, consequentemente, de inconsistências, sem passar para a próxima etapa. Se nós conseguirmos, na etapa 2, já aplicar as regras de normalização, que nós vamos ver em breve, a etapa 3 ela já vem correta. E nós não precisamos voltar. O que eu quero dizer é, se aplicarmos a normalização na etapa 3 e identificarmos algum erro, nós vamos ter que voltar para a etapa 2, refazer o projeto conceitual e gerar o lógico novamente, construir o lógico novamente. E nós vamos ficar nesse ciclo até que todos os problemas tenham sido resolvidos. Então, por isso que eu indico proceder à normalização na etapa 2. Tendo em vista que o levantamento de requisitos ele vai ter etapas sucessivas até chegar na construção do banco de dados propriamente dito, e que a empresa, a organização, o órgão para a qual o sistema de aplicações foi desenvolvido, ele vai provavelmente passar por alterações no seu dia a dia, na sua rotina, criando novas necessidades. Certamente nós teremos que fazer novos levantamentos de requisitos, que implica em alterações no projeto conceitual, que implica em alterações no projeto lógico e mudanças, talvez, no projeto físico. Com o passar do tempo, novas necessidades, e aí a gente volta. Então, o ciclo de vida de um banco de dados é exatamente isso que eu estou descrevendo para vocês. É um ciclo, praticamente não tem fim, pois as necessidades das empresas, das pessoas, elas vão mudando com o passar do tempo, de acordo com a tecnologia nova que vai surgindo, com novas atividades que vão sendo desenvolvidas pela empresa ou pela pessoa especificamente. Então, há uma série de fatores que fazem com que necessidade esteja sempre um passo à frente do sistema de informações que existe hoje. É um processo comum, contínuo, rotineiro, e é assim que funciona o ciclo de vida de um sistema de informações. Então, na próxima videoaula, nós vamos, a partir de exemplos, apresentar cada uma das regras de normalização e vamos então aplicando de tal forma que o nosso banco de dados tenha a sua consistência garantida. Então, eu aguardo vocês na próxima videoaula. Aquele abraço.